A paz do Senhor, amada igreja. E quando eu falo amada igreja, eu me refiro a você que está nos assistindo mais uma vez aqui no YouTube, no nosso canal Palavra da Verdade, que nada mais é do que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos um texto muito interessante, um texto que causa muita polêmica, muitas pessoas falam, algumas pessoas falam bem, outras pessoas falam mal desse texto. Obviamente a grande maioria fala mal desse texto, mas é um texto que traz muita dúvida ao povo cristão, ao povo de Deus, e eu gostaria fielmente, obviamente, estar aqui explicando um pouco melhor o que de fato o apóstolo Paulo quis dizer com o texto. Gostaria que você, antes de começarmos, você pegasse a sua Bíblia, mas não só isso, se inscreva no nosso canal, dá um like, dá um joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Você não imagina o quanto é importante você assistir esse vídeo e dar um like. Dá um like aí, você vai dar uma força tremenda para nós. Não somente isso, mas clique no sininho também, tem um sininho logo depois aí do inscreva. Se você se inscreve no canal, clique em gostei e clique no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo nosso, nenhuma notificação, tá bom? O YouTube vai sempre notificar você todas as vezes que postarmos um vídeo aqui no nosso canal, tá bem? Então, pegue sua Bíblia, é um livro, gostaria de falar um texto em um livro muito conhecido, o livro de Coríntios, logo depois de Romanos, você vai encontrar aí no Novo Testamento. Eu vou abrir aqui também enquanto você procura. Livro de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Coríntios capítulo 14. Bem tranquilo de achar. Você vai ver Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 34. Amém. O texto diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Interessante esse texto, interessante quando nós lemos esse texto assim de primeira. O que nós entendemos do texto é que o apóstolo Paulo está sendo extremamente machista quando o texto diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Algumas pessoas pegam esse texto e leiam de maneira isolada e nos faz entender, nos dá a entender de que as mulheres não podem falar na igreja. Hoje em dia você vai ver em algumas igrejas onde tem mulheres pastoras, algumas igrejas onde as mulheres são diaconisas, no caso da Assembleia de Deus, no caso da Batista. As mulheres, de certa forma, têm uma liderança na igreja, têm um cargo na igreja. Mas como assim? Mas aqui diz que a mulher não pode falar na igreja. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Eu considero o apóstolo Paulo um dos maiores missionários que o mundo já viu. Obviamente, depois de Jesus, na minha opinião, o maior missionário que o mundo já viu foi o apóstolo Paulo. E aqui ele diz que as mulheres não podem falar na igreja. É importante entendermos o conceito do texto. Por que é que Paulo fala isso? Por que Paulo está dizendo que as mulheres não podem falar na igreja? É importante entender que a cidade de Corinto era uma cidade muito grande e tinha pessoas de tudo que é lado. Era uma cidade importante e é importante entendermos que Paulo escrevia cartas de acordo com os problemas que aquelas igrejas passavam naquele tempo. Quando eu olho para esse texto e vejo Paulo falando para as mulheres permanecerem caladas nas igrejas, eu começo a entender que existiam alguns problemas que chegou ao ouvido do apóstolo Paulo, problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto recebia muitas e muitas mulheres que vinham de cultos pagãos, cultos oferecidos à deusa Afrodite, que é a deusa da sensualidade.
Então essas mulheres chegavam na igreja com um linguajar muito mundano, muito pesado e de certa forma tomavam a frente na igreja e falavam coisas que não eram lícitas ao povo cristão. Paulo então, quando começa a entender e ouviu falar as coisas que estavam acontecendo em Corinto, imediatamente escreve esse texto e diz que as mulheres devem permanecer caladas das igrejas porque não lhes é permitido falar. É óbvio que Paulo não estava sendo machista. O apóstolo Paulo cita o nome de outras mulheres que foram grandes mulheres cristãs, grandes mulheres de Deus que fez trabalhos fenomenais. Aqui é um texto específico onde ele fala para elas ficarem caladas nas igrejas, porque muito provavelmente, aconteciam situações que não agradavam a Deus naquele tempo, naquela igreja. Então ele escreve: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, correto? Porque você imagina a vida que essas mulheres levavam nesses cultos sensuais a deusa Afrodite, as coisas que falavam e faziam e chegavam na igreja cristã de que maneira? Não pode chegar falando, não é assim? E aqui ele fala que elas devem ficar caladas nas igrejas. Ele colocou ordem e decência. As coisas de Deus têm que ser assim, a casa de Deus tem que trabalhar dessa forma, com ordem e com decência. E é isso que ele está fazendo, colocando ordem na casa. Conservem essas mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, Não é, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se porém, versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Essa situação de Corinto estava um caos. A igreja estava bagunçada. A igreja de Corinto não é aquela igreja organizada que muitos devem pensar que era uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma grande desordem. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios com problemas que as igrejas de Éfeso estavam passando. Ele escreve cartas aos Tessalonicenses com problemas que aquela igreja estava passando. Corinto não é diferente. O apóstolo Paulo e a igreja de Corinto tinha tantos problemas que tem 2 cartas na igreja de Corinto. Ele teve que escrever 2 vezes. Ou que tenha escrito uma vez numa carta longa problemas que a igreja de Corinto passava. E é isso. Muita gente interpreta como Paulo sendo machista nesse texto, mas agora você já tem o conhecimento de que não é nada disso. Eram mulheres de cultos pagãos que estavam indo para o cristianismo, precisavam ser doutrinadas. Precisou tomar essa medida para que o nome de Cristo não fosse envergonhado. É essa a palavra de hoje para a sua vida. Estaremos adiante pregando e trazendo mais mensagens que vão ao encontro do seu coração. Vamos orar neste momento. Feche sua Bíblia, baixe sua cabeça e vamos orar para que Deus continue nos abençoando. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Obrigado, ó Deus de Israel, por nos ensinar através da Sua palavra e permitir que nós, hoje em dia, no tempo de hoje, nós possamos ler e podemos espalhar a Sua palavra mundo afora. Obrigado, eu agradeço por essa pessoa que está me assistindo, que essa pessoa possa ser cada vez mais abençoada por Ti. Agradeço, ó Pai, pela minha vida também, que o Senhor possa me abençoar mais e mais com este dom tão maravilhoso que é o dom de pregar a Tua palavra, o Teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, muito grato estou pela sua presença mais uma vez no nosso canal e até o próximo vídeo. Paz profunda para você sempre.